Pessoal da torcida tricolor, estamos começando mais um vídeo aqui no canal, hoje para falarmos desta situação Pato, né, da declaração que o Pato fez. A gente vai trazer de volta aquela que o Raí fez também, vamos discutir um pouquinho disso no vídeo de hoje, às vésperas do Mundial de 2005, que a Rede Globo vai passar amanhã. Que horas que é? O Gabriel já até abriu um sorriso, falou do Mundial de 2005, já abre um sorriso, é natural. Que horas que é o jogo, Gabriel, amanhã? A transmissão começa 15 para as 4, o jogo deve acontecer às 4. 4 da tarde. Então, 15 para as 4 já tá lá, o Cicinho já fez o convite. E antes de começar o vídeo, a gente precisa falar de uma coisa importante, de uma iniciativa do São Paulo, né? O Tri Mundial Solidário, o Instituto Tricolor Paulista. O São Paulo está vendendo ingressos simbólicos para esse jogo. Explica aí, Gabriel. O São Paulo abriu na Total Acesso venda de ingressos simbólicos para a partida de amanhã entre São Paulo e Liverpool. Essa renda será revertida metade para a doação de cestas básicas para funcionários do clube, enfim, cestas básicas em geral, e metade será revertida para esse instituto, o Instituto Tricolor Paulista, que é o São Paulo criando uma iniciativa no fim de 2019, lá na famigerada Legends Cup. O Lugano foi o grande articulador desse instituto, que hoje conta especialmente com o Lugano e com o Mineiro para fazer aí um trabalho de coordenação, de liderança, que visa angariar fundos para auxiliar jogadores e grandes personalidades que tenham uma ligação com o São Paulo e que estejam passando por uma situação de vulnerabilidade. Então é uma iniciativa muito bacana, o São Paulo que historicamente sempre cuidou muito bem dos seus ídolos, muito bem das pessoas que ajudaram a construir a história do clube, agora tem um instituto propriamente dito, um órgão que ele é independente, mas ele é do São Paulo, e aí o São Paulo vai angariar fundos com essa ação, com essa iniciativa, algo muito bacana. E quem quiser, a gente vai deixar o link aqui para quem quiser participar e auxiliar. Eu comprei 3 ingressos, um para minha mãe, um para mim, um para Vives, né? A gente comprou esses ingressos solidários. É uma forma de ajudar o clube, obviamente que é uma coisa que a gente sempre fala aqui no canal. Quem puder ajudar, quem tiver em condições de ajudar. Esse é um momento muito difícil, é muito legal ver o clube pensando em ideias bastante interessantes, bastante originais, para conseguir levantar fundos e ajudar as pessoas que mais precisam agora. É uma coisa que a gente sempre defende aqui, coisas que eu faço no meu dia a dia, que é tentar promover os mercados pequenos, que é continuar pagando aqueles serviços que você já pagava, quem puder, obviamente, quem não tiver tido redução, enfim. A mesma coisa serve para o São Paulo, então foi legal a experiência de entrar ali na Total Acesso e comprar o ingresso. Foi divertido, a gente comprou 3 aqui, receber a notificação do e-mail, deu até uma nostalgia assim, aqui, porque a gente sempre compra ingressos mesmo, a gente indo como empresa, a gente sempre compra ingressos, esse a gente comprou e amanhã a gente vai ver o jogo e vai ter vídeo aqui no canal para fechar a conta dos mundiais. Amanhã a gente faz o vídeo do Mundial de 2005. E para quem tiver interesse, são 3 tipos de ingresso, um de R$10, um de 70 e um de 240. Cada um deles vai dar experiências. O São Paulo tem um aplicativo, a gente já divulgou bastante aqui esse aplicativo do São Paulo, é muito bacana. Você vai ganhar lá as moedas, né, que é o dinheiro do aplicativo ali, né, o dinheiro virtual do aplicativo, para trocar por algumas experiências, que são várias lá, camisa autografada, pacote de ingresso para quando os jogos voltarem e quando voltarem a ter torcida, até um jantar com o Lugano, cada um vai ter lá o seu preço e eles estarão disponíveis, essas recompensas, digamos assim, esses resgates estarão disponíveis a partir das 8 horas da noite de segunda-feira no aplicativo do São Paulo, sempre lembrando que são vagas e períodos limitados, e essa venda, para quem quiser ajudar, estará disponível até a noite do domingo. Então, tem aí o dia de hoje e o dia de amanhã inteiro até a noite, para quem quiser colaborar. Os links estão aqui na descrição da matéria, que o São Paulo explica melhor tudo isso que a gente falou, e do site da Total Acesso, para quem quiser adquirir os ingressos. Enfim, vamos para o assunto do vídeo. É um assunto que a gente já tratou parcialmente aqui no canal, ele só teve um fato novo, e por uma questão de coerência, a gente vai trazer de novo essa discussão, para não parecer, vocês deixaram de falar, não deixamos. É importante falar porque é uma manifestação de um jogador, o Pato, foi ontem, né?
que ele fez a declaração no Twitter, ontem à noite, o Twitter do Pato. Eu não tinha certeza se era ontem à noite ou hoje de manhã, mas eu vi toda a discussão e eu estou muito perdido no tempo aqui, até porque eu quase que passei virado ontem à noite. O Pato fez uma declaração lá a favor do Bolsonaro, colocando o slogan da campanha, né? Deus acima de tudo. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Ele colocou essa declaração, mostrando nesse momento aí de liberação de vídeo e tal, que ele estava apoiando o presidente da República. E aí teve toda aquela divisão de pessoas que gostam e que não gostam de presidente, junto com pessoas que gostam e não gostam do Pato. E aí essas pessoas começaram a discutir essa declaração do Pato. E aí, muita gente fica pensando, mas e o pessoal que cobre o jornalismo não fala nada, porque o Raí se posicionou contra, por isso eu até tinha colocado Pato versus Raí. Não é uma oposição de jogadores, nem de ídolos do clube, nem nada disso. É só porque a gente sabe que o Raí se posicionou contra o presidente, o posicionamento dele é contrário ao presidente, e o do Pato agora é favorável ao presidente. Não é muita surpresa, né? A família com que o Pato se inseriu no casamento dele também já é apoiadora do presidente. E aí a questão é certo ou errado o Pato se posicionar da maneira como se posicionou? Por questão até do que a gente já falou aqui, correto, o Pato tem a rede social dele, ele tem a opinião dele, ele pode expressar a opinião dele, e é justo que faça, desde que não use o clube como plataforma. A mesma coisa que a gente fala do Raí, o Raí não pode fazer isso, nem o Pato, sendo qual for a declaração, utilizar o clube como trampolim ou posicionar o clube de alguma forma. A instituição é maior do que seus ídolos e seus jogadores, isso tem que ficar muito claro, é o principal ponto da crítica. Agora, uma coisa que é muito condenável, talvez, no comportamento das pessoas, é não conseguir separar o trabalho que as pessoas fazem das opiniões que elas têm. Porque entendam, o cara se posicionar a favor ou contra o Bolsonaro não faz dele um profissional pior ou melhor. O Raí, por exemplo, ele teve um começo muito difícil como dirigente, fez um trabalho muito questionável, nós mesmos criticamos demais o Raí nas contratações que fez, nas demissões, no momento em que ele falava uma coisa e no segundo seguinte fazia outra, criticamos muito. E foi do fim do ano passado para cá que o Raí começou a ter atitudes mais próximas do que a gente esperava na manutenção do Fernando Diniz, por mais que a gente não concorde. Foi correto a decisão do Raí na manutenção, de tentar fazer a manutenção do elenco, na defesa do técnico no momento mais complicado, naquele empate com o Corinthians. Todas essas atitudes foram atitudes mais corretas e mais condizentes com o Raí. E aí, quando ele fez a declaração, pessoas que até então não estavam criticando ele quando deveriam, passaram a criticar por conta da posição política dele, o que não é correto. E a mesma coisa, o Pato foi o inverso. O Pato teve um período difícil no São Paulo, um começo difícil, não conseguia se encaixar. O Fernando Diniz começou a encontrar e motivar o Pato a tomar atitudes dentro de campo diferentes. Na verdade, eu vou ser mais justo aqui. O Cuca já tinha conseguido em um outro jogo, e a gente elogiou, que o Pato tivesse mais disposição para marcar, para ir para cima. Depois o Pato caiu de novo de produção, o Fernando Diniz chegou, o Fernando Diniz teve um tempo para achar um ponto ali para o Pato. Quando o Pato começou a evoluir, ele faz essa declaração, e agora algumas pessoas que não estavam criticando o Pato passam a criticar. Então, o primeiro ponto aqui do canal, isso vale para jogador, isso vale para dirigente, isso vale para jornalistas, isso vale para todo mundo. As pessoas não podem simplesmente somar opiniões políticas com o trabalho. O trabalho do Pato é bom? Se ele estiver jogando bem, ele deve ser o titular independente de quem ele apoie politicamente, até porque nenhum deles, nem Raí nem Pato, estão colocando coisas absurdas, estão defendendo crimes, estão defendendo qualquer coisa que seja descabida, né? Enfim, terrorismo, nada disso. Eles estão fazendo uma manifestação justa em questão de suas ideologias. Essas ideologias não devem entrar na análise dos jogadores. A mesma coisa, se você segue um jornalista que é de esquerda ou segue um jornalista que é de direita, o trabalho do jornalista são as coisas que ele publica, é a cobertura que ele faz, é a qualidade e a honestidade. O que a gente precisa procurar sempre, coerência. Coerência é muito importante, porque as pessoas estão muito numa loucura de pegar uma frase que você não gosta, ou um erro, porque pessoas erram, para condenar todo o trabalho de uma pessoa, e isso é uma coisa muito complicada, porque daqui a pouco não vai ter mais ninguém para a gente acompanhar, para a gente, enfim. Então, são coisas
muito importantes de serem sempre esclarecidas. A gente já tinha falado do caso do Lugano, do Lucas Moura, e agora chegou um fato novo, que é o Pato, que é um jogador que tem todo o direito de se manifestar, e acho que foi bem. Até o Felipe Melo respondeu ele, né? Assim, tipo, nessa questão e tal. Várias pessoas responderam, né? Mas a grande questão é isso. Primeiramente, o autor da obra. Esse é o ponto principal. Quando ele está dentro de campo, interessa o que ele está fazendo dentro de campo, principalmente porque o ponto principal disso é que ninguém defendeu nada absurdo, nada, meu Deus, como pode falar isso? Não foi. É a opinião do cara, acabou. Aqui, ninguém nunca vai ver uma discussão ou um vídeo nosso ou qualquer coisa nesse sentido indo criticar o cara e falar porque o cara é gado ou o cara é Che Guevara, sei lá, qualquer lado que seja, não vai ter isso. Se o Pato ele foi criticado até agora e elogiado quando mereceu, era pelo que fez dentro de campo, era pela postura dentro de campo, pela postura com a instituição, inclusive. Vale lembrar, quando ele foi embora a primeira vez, ele não jogou os jogos finais porque não estava nem aí para o São Paulo, e isso a gente apontou aqui várias vezes. Ele já sabia que ele não ficaria para 2016, e aí fez um corpo mole terrível e perdeu a posição nos últimos jogos, inclusive sendo sacado em algumas partidas, outras nem sendo relacionadas, o São Paulo brigando diretamente por uma vaga na Libertadores. Então, assim, ele vai ser criticado e elogiado por esse tipo de situação. Pela relação com o São Paulo. Pela relação com o São Paulo, por quando vai a campo tem um bom desempenho, ou um mau desempenho, ou quando está desatento, ou quando está com a cabeça não sei aonde, ou quando não faz uma grande partida tecnicamente, como contra a LDU, no último jogo da Libertadores, o penúltimo jogo antes da paralisação total, em que ele não faz uma grande partida tecnicamente, mais se esforça, mais ajuda o time coletivamente, mais se movimenta, abre espaço, pressiona, vai ser elogiado e vai ser criticado. Para quem for nos vídeos de jogos, esses serão sempre os argumentos. A mesma coisa vale para a Raí, a mesma coisa vale para quem quer que seja. Então, assim, o fato de o jogador ter ido na sua rede social, ou eventualmente ter falado em um momento oportuno, e aí a gente pede para que quem tem interesse veja também o vídeo do Raí com argumentos complementares a isso que nós estamos falando, no momento oportuno, dê a sua posição política, ideológica, problema do cara, opinião do cara sobre a vida e o universo, problema dele. O cara fala o que ele quiser nesse sentido, desde que, novamente, não entrando em nenhum absurdo, e na hora que entrar em campo, pra gente é o que importa, é o que nós vamos avaliar, acho que o ponto passa muito por aí. Hoje em dia tem uma moda muito grande de qualquer coisa, como você falou, qualquer erro, e isso nem é um erro, tá? Mas partindo do ponto de quando o cara erre, qualquer um já quer cancelar o cara, né? Agora tem a moda do cancelamento, eu nem lembro se eu citei isso no outro vídeo, mas é um negócio que, nossa, como eu adoro esse tipo de coisa. Então, assim... Você está sendo irônico nesse adoro, né? Bom deixar claro. É terrível isso, cara, é terrível. Então, assim, tem esse papo aí de cancelar, e muita gente já quer cancelar o Pato, e queria cancelar o Raí, essas bobagens, sabe? Por coisas que não tem nada a ver. Então, acho que o ponto principal é esse, não tem que cancelar o cara nada por causa disso. Quando o futebol voltar, voltaremos a avaliar o desempenho dele dentro de campo. Isso vale para uma coisa que a gente faz aqui no canal, que muitas vezes não, todas as vezes, nós somos um canal que faz jornalismo alternativo opinativo. A gente opina sobre coisas, a gente argumenta, a gente se apega muito a fatos, e quando a gente não quer ou não gosta de um trabalho de um jogador ou técnico que vai vir para o São Paulo, a gente fala, tal jogador está vindo, não sou muito fã dele, não gosto dele por causa disso, dessas atitudes dele, mas vamos ver como é que vai ser no São Paulo. Se o cara joga, se o cara rende, a gente vai elogiar, e por isso que deixa muita gente confusa. A gente foi contra o Fernando Diniz, hoje a gente defende a permanência dele, enquanto o trabalho tiver evolução. A mesma coisa o Pato, não era o jogador dos sonhos e nem o preço, né, o valor que o Pato recebe por mês, não é, a gente não concorda que ele devesse receber tanto, mas se ele jogar, a gente vai elogiar esta postura, vai elogiar o jogador. Então, assim, as pessoas precisam entender que jornalistas, eles podem ter opiniões, gostar ou desgostar de um atleta, de um jogador, dizer isso claramente, mas isso não pode atrapalhar a análise dos fatos. O que a gente tem que se apegar é aos fatos. O que a gente tem que se apegar é à obra
desses jogadores, desses dirigentes, da relação deles com a instituição, que é o que importa aqui no canal. Então, se alguém prejudicar o São Paulo, nós vamos apontar, vamos falar, ó, por isso que está prejudicando, ou por isso que está ajudando, ou essa iniciativa é boa. Vale, inclusive, para presidente. O Leco erra muito, bastante, e a gente acha um dos piores dirigentes da história do clube. Se ele tiver um acerto no meio de um monte de erros, nós vamos falar, ó, aqui ele acertou. Não vai apagar os erros passados, não vai... O fato da gente elogiar uma atitude tá faltando, né? Sim, mas... e quando a gente fala que a gente vai se ater à obra e ao que o cara faz dentro de campo, a gente quer dizer com coisas diretamente envolvidas com a instituição, ou que afetem a instituição de alguma maneira, porque daqui a pouco alguém pega isso e não entende direito o que nós estamos falando, ou a gente falha na nossa comunicação e fala, mas no caso do Arboleda, o caso do Arboleda é absurdo, o caso do Arboleda é imperdoável. Isso sou eu falando, porque é algo que afeta diretamente o clube. É uma relação de futebol, uma relação de paixão, uma relação com a instituição. Um funcionário seu, funcionário aí eu digo jogador, né, que é bem claramente, veste a camisa de uma instituição imediatamente rival. Não é para acontecer, isso entra, obviamente, no pacote ali dentro de campo. O cara apoiar um político ou dar a sua opinião, até sobre um político adversário, dar a sua opinião. O Pato já fez isso, falou que o Paulo Nobre fazia uma boa gestão. Pode concordar ou discordar dele, mas até aí ok. O erro dele nessa mesma entrevista em que ele falou isso, ele disse que torceria para o Palmeiras na final da Copa do Brasil contra o Santos, no momento em que o título do Palmeiras prejudicaria o São Paulo, que brigava por uma vaga na Libertadores. E o Santos estava na frente do São Paulo, ou brigando com o São Paulo, e se ganhasse, poderia abrir uma vaga que o São Paulo necessitaria dela. Então, assim, essa é sempre a discussão muito clara entre até onde vai a sua opinião como jogador ou como membro da instituição e até onde vai algo que você prejudica, tem essa linha aí muito claramente. Então, quando a gente fala dentro de campo, não é que o cara pode sair do campo, fazer o que quiser. Tem jogo importante, o cara, domingo à tarde, o cara não vai ficar sábado até virar a noite na balada, não pode. Mas é fora de campo, está diretamente envolvido. Coisas nesse sentido, que é sempre bom deixar muito claro, porque senão daqui a pouco vem, mas vocês falaram tal coisa. Hoje em dia é complicado, a gente tem que deixar tudo nos mínimos detalhes, mesmo assim a gente acaba esquecendo alguma coisa que depois tem que responder nos comentários. Nos comentários, aliás, deixe seu comentário se ficou alguma dúvida, e assim, sem agressividade, mas uma coisa que o Gabriel levantou que ficou faltando no outro vídeo. O Arboleda também foi fora de campo, o Arboleda não estava com o São Paulo, é diferente, porque ali ele está tentando contra o São Paulo. É a mesma coisa de um cara falar mal do São Paulo, da instituição ali, é uma outra relação. Então, uma opinião política fora do escopo, sem usar o São Paulo de trampolim, ok, tranquilo, cada um que tem a sua, e as pessoas não deveriam desgostar por conta disso. No caso do Arboleda, não, vestir a camisa foi uma coisa muito séria, muito grave, que a gente tratou aqui. Espero que dentro de campo, já que o São Paulo acabou mantendo o jogador em função até daquele caso do Jean, que acabou ajudando o Arboleda, um ato abominável do goleiro Jean, o que o Arboleda corresponda dentro de campo e reconquiste o torcedor com o que ele sabe fazer, que é jogar bola. E, jogando bola bem, apesar de tudo, nós vamos elogiar a postura dele dentro de campo daqui para adiante. Porque, assim, também sem esquecer o que passou. Sem esquecer o que passou. Sem esquecer o que passou, porque o que aconteceu é muito sério. É gravíssimo. Então, assim, obviamente, e aí entra de novo, não iremos misturar. O cara jogou bem. Não falaremos que ele jogou bem. Não apaga, o ato dele ele é muito sério, ele é algo básico. Ele é algo básico em relação ao clube de futebol. Não é algo, mas foi uma vez, não, mas peraí, tem que ver. Tem coisas que são uma vez mesmo. Aí tem coisa que é uma vez. A opinião do cara não é uma vez. Um erro eventual do cara menos grave, aí não é uma vez. Algo básico, algo óbvio, é uma vez. E assim, quando fala de erro, por exemplo, dentro de campo, um zagueiro falha, um goleiro falha, não é por causa da opinião política dele. A gente não pode misturar, é muito importante que a gente não misture, senão nós não vamos conseguir discutir futebol e nós acabaremos, eu falo nós, torcedores, e aqui eu estou falando como torcedor e não apenas como jornalista, a análise é óbvio que é jornalística, mas nós acabaremos prejudicando a instituição. Nosso objetivo é sempre ajudar o São Paulo, conduzir, né? O São Paulo é a motriz, é o amor que a tudo conduz. É isso? É isso. Enfim,
Uma última nota, eu preciso lamentar aqui, infelizmente, eu acabei perdendo uma pessoa muito querida, eu já tinha falado dele aqui, né, veio falecer hoje, eu recebi a notícia há poucos instantes, o Careca não é um jogador do São Paulo, o Careca é uma pessoa de Guarulhos, ex-presidente do nosso clube, da Vila Galvão, que foi um treinador meu quando eu jogava futebol de salão de pequeno, ao lado dele está o Leandro, filho dele, que me deu a notícia. Ele foi acometido de Covid-19, batalhou muito contra a doença, infelizmente, estava entubado, todos os cuidados foram tomados, ele batalhou por muitos dias, mas, infelizmente, ele acabou partindo. Fica aí a nossa homenagem, um torcedor são paulino, um cara muito querido, uma pessoa muito querida da família, uma pessoa que sempre ajudou muitas pessoas próximas. É uma pena, mas é isso, a gente precisa cuidar, né? Nós precisamos nos cuidar das pessoas que a gente ama e continuar vivendo essa relação linda, né? Eu sempre falo isso, e essa foto para mim é muito emblemática, porque ir para o estádio, viver essa relação, quem pôde ir com o pai no estádio, quem pôde viver isso, vai entender como o futebol é grandioso nas nossas vidas. O Careca foi uma pessoa extremamente dedicada ao esporte, responsável por Olimpíadas de Guarulhos, foi secretário de esporte por muitos anos, é uma pessoa queridíssima. Então, assim, para mim o papel do esporte é esse, é unir, é esse pertencismo, enfim, essa relação maravilhosa. Fica aqui a minha homenagem, a gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Vamos São Paulo.